Ó, tá tudo prontinho, tudo certo. Mais uma história daquelas espetaculares. E essa história que a Luciana nos escreveu, essa mãe, é um grito de alerta. Eu gostaria muito que as senhoras mães, os senhores pais, ficassem bastante atentos nessa história e que fizessem especialmente o que ela está pedindo, implorando praticamente nessa narrativa dela, que vocês compartilhassem essa história depois. Então ouça do princípio até o fim e depois, por gentileza, compartilhem essa história, que é um grito de alerta, é uma ajuda que ela vem trazer a muitas pessoas que estão ligadas conosco hoje. Você pode confiar em mim, porque a história de hoje vai te ajudar e bastante, e assim você vai poder ajudar a muitas e tantas outras pessoas. Por favor, tudo pronto, tudo preparado, já vamos para a história. E eu queria dar assim um aviso especial para você. Nós temos um segundo canal chamado A Verdade de Cada Um, e esse canal ele conta as histórias misteriosas, sobrenaturais. Dá uma visitadinha lá. Inclusive tem um link aqui abaixo desse vídeo que te leva direto nesse canal do Paulinho Boa Pessoa. Nos pertence. Queria que você escutasse as histórias sobrenaturais espetaculares que eu estou colocando lá. Ouça, participe e dê a sua opinião. Mais um pedido? Minha missão, quero chegar a 100 mil inscritos. Paulinho, que jeito, eu já me inscrevi. Isso é o que muita gente fala. Paulinho, eu já me inscrevi, eu não posso me inscrever duas vezes. Você tem razão, você pode fazer algo que só você poderá fazer por mim. Entra no teu grupo de WhatsApp, aquele grupo que você tem grande, sabe? Dos amigos da escola, das colegas de trabalho, aquele grupo da família. Entra ali e peça, pessoal, por favor, se inscreva você lá no canal do Paulinho Boa Pessoa, vai ser muito importante para ele. É Paulinho Boa Pessoa Oficial, ele quer chegar a 100 mil inscritos. Se inscreva e acione o sininho. Isso, faz isso por mim, por favor, porque eu quero receber essa plaquinha, eu quero conhecer a plaquinha que o YouTube distribui para quem chega a 100 mil inscritos. É meu sonho. Você me ajuda a edificar esse sonho? Por favor. É tudo pronto, tudo preparado, a história exemplar está prontinha aqui. Então eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história dessa mãe, Luciana, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Olha, o assunto é sério dessa história, o assunto é sério dessa carta, e eu tenho certeza que principalmente vai servir como alerta para muita gente. Viu, Luciana? A Luciana é quem nos escreve. E começando aqui o assunto, porque eu reputo essa carta, essa história, como uma das cartas importantes aqui do nosso programa e do nosso canal. Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Luciana, tenho 38 anos, casada com o Robson há 18. E juntos nós construímos a nossa família. Temos 2 filhos e riquezas da nossa vida. A Micaela, 14. Ela está no 9º ano agora. O Enzo, 11 anos. Está no 5º ano. Sempre achei que a minha vida era relativamente tranquila. Trabalho, casa, escola, crianças, alguns contratempos, como qualquer família desse mundo tem. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que quase eu perdi a minha filha para uma brincadeira que até então eu nem sabia que existia. Bom, aqui é que tem a importância da história, entendeu, Reinaldo?
e ouvintes. Aqui que está a importância da história. Então ela diz: eu quase perdi a minha filha para uma brincadeira que eu nem sonhava que existisse. Naquela manhã tudo parecia normal. Cafezinho fresco da minha casa, eu ali na cozinha, enquanto corria contra o tempo para poder organizar a lancheira do Enzo, conferir se a Micaela não tinha esquecido nada da escola. Micaela pega a blusa do uniforme. Gritei lá da cozinha: Micaela! Já vi na meteorologia que vai esfriar, não esquece de levar tua blusa, o casaco. Já vai, mãe. Aquela coisa de casa. Já tô indo, mãe. Respondeu a Micaela, sempre com aquela voz de adolescente impaciente, como se eu fosse exagerada. O Robson, o meu marido, já tinha saído cedo para o trabalho, como ele sempre fazia. E eu, como mulher, acumulando minhas funções, estava sozinha na missão de arrumar os dois para irem para a escola. Enzo, sentado à mesa, tomava o achocolatado com uma calma irritante. Filho, anda logo com isso, filho. Você vai perder o ônibus da escola já já, o pessoal tá buzinando aqui na porta. Ah, relaxa, mãe. O ônibus nunca chega na hora? Disse ele, balançando as perninhas e tomando o achocolatado. Típico de quem ainda não tem noção da correria da vida adulta. A Micaela finalmente desceu as escadas apressada com celular na mão. Eu, no automático, dei aquela bronca de mãe. Micaela, desliga esse celular e presta atenção nas suas coisas. Você vai esquecer livro, você vai esquecer caderno, a blusa, o casaco que eu falei, você já pegou? Ela revirou assim os olhos, mas guardou o aparelho na mochila. Não era a primeira vez que tínhamos esse tipo de embate. Eu acho que toda manhã tinha. Eu não estou exagerando não, mas eu acho que toda manhã tinha. Eu sabia que não seria a última vez também. Adolescência, eu pensei. Naquele instante, eu não fazia ideia de que aquele mesmo celular seria parte do problema que mudaria a minha vida. Ao longo da semana, eu percebi a Micaela mais estranha. A Micaela passava tempo demais trancada no quarto, rindo com vídeos do celular. Eu pensava que eram apenas... até eu já aprendi. Trends. Essas expressões em inglês vão entrando na nossa vida, né, Paulinho? É normal. São trends bobos, danças do TikTok, ou memes com as amigas. Até ouvi uma noite ela comentar, chamada de vídeo: é só segurar a respiração, não tem perigo? Essa frase é muito importante. É só segurar a respiração, não tem perigo? Na hora aquilo me soou estranho, mas eu não dei lá tanta importância. Talvez estivesse falando de alguma brincadeira boba de resistência. Eu acho que até eu, quando era menina, de vez em quando a gente fazia isso debaixo de uma piscina, ou... eu me lembro até com bacia d'água a gente fazia isso. Eu e minhas primas. Vamos ver quem segura mais a cara na água? Sei lá. Talvez estivesse falando de alguma brincadeira boba desse tipo. Mas algo no tom de voz dela me deixou desconfortável. Ainda assim segui a rotina. Era uma quinta-feira. Eu estava em casa quando percebi a ligação da escola. Percebi porque eu olhei primeiro assim no visor do celular e era da escola. Meu coração, na verdade, disparou antes mesmo de eu atender. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Quando o número da escola aparece no visor do celular, estômago gela. Você já fica pensando, porque não era a ligação da filha que estava na escola, e nem do filho, era da própria escola a ligação. Quando eu atendi já com medo: senhora Luciana? Sim? Aqui é a coordenadora.
A senhora pode vir imediatamente para a escola. Paulinho, não estou exagerando, a minha perna bambeou na hora. Fiquei trêmula e o coração disparou. Sobre o quê? É sobre a sua filha, a Micaela. O que aconteceu com a Micaela? Ela caiu? Tá com febre? Eu perguntei em desespero. Do outro lado, uma pausa carregada de tensão. A Micaela desmaiou no banheiro da escola. Nós já chamamos, comunicamos o SAMU. É melhor a senhora vir correndo para cá, por favor. Como correr nessa hora se as minhas pernas falharam? O mundo rodou. Mas eu larguei tudo. Peguei a minha bolsa sem nem olhar para trás. Na rua, avistei a vizinha que lavava a calçada e com palavras atropeladas expliquei a ela a situação e pedi para ela ficar com o Enzo após ele chegar da escola. Só não me faz esse favor, tem que correr lá na escola, teve um problema com a minha filha. A vizinha prontamente e preocupada comigo disse: tudo bem, pode deixar. O caminho até a escola parecia uma eternidade. Quando eu cheguei, eu vi a ambulância já estacionada e alunos ali em volta cochichando. Meu coração queria explodir. Eu entrei correndo e a primeira imagem que eu tive foi da minha filha deitada numa maca, inconsciente, com os olhos fechados e a pele pálida. Meu Deus, Micaela! Meu Deus, Micaela! Eu gritei tentando alcançá-la. Um dos socorristas me segurou pelo ombro. Calma, senhora, calma. Nós estamos estabilizando-a. Ela vai para o hospital agora. A senhora pode ir junto. Foi nesse instante que a minha vida mudou. A sirene da ambulância ecoava nos meus ouvidos como um martelo batendo no meu próprio coração. Eu estava ao lado da maca, segurando a mão da Micaela, que continuava desacordada e inconsciente. Filha, acorda, por favor, acorda. É a mamãe, eu tô aqui, filha, eu tô aqui. Os socorristas monitoravam seus sinais vitais. Uma das médicas olhou para mim e disse: ela está com batimentos fracos, mas estável. Precisamos chegar logo ao hospital. Por que a médica me falou isso? Eu queria tirar todos os carros da frente, sabe? Eu não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu rezava. Eu fiz tudo isso ao mesmo tempo e dentro de mim só havia um pedido: Deus, 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 Pai Todo-Poderoso, não leva a minha filha. Não leva a minha filha, Deus. Ela só tem 14 anos. 14 anos, ela é meu mundo. Assim que nós entramos no pronto-socorro, uma equipe médica correu para receber a Micaela. Fui obrigado a soltar sua mãozinha. Vi quando as portas se fecharam, deixando-a lá dentro, enquanto eu ficava do lado de fora impotente. Foi a primeira vez que me senti de verdade entre a vida e a morte. Não era novela, não era novela, era vida real. Não era também história de ninguém, era a minha própria história. E a gente sempre acha: comigo não vai acontecer. Comigo não vai acontecer, pois estava acontecendo. Peguei o celular com as mãos trêmulas e só agora eu lembrei de ligar pro Robson. Amor, vem correndo aqui pro hospital. A Micaela, ela desmaiou na escola. Tá grave sim, é grave sim, vem pra cá agora. Do outro lado eu ouvi o silêncio pesado dele. E depois a resposta: tô indo, Lu. Aguenta firme aí, tô indo. Desabei no banco da sala de espera, pois o tempo começou a correr e passar. Assim como passavam também por mim outras pessoas do hospital. Gente que estava séria, gente que até chorava. Mas eu não ouvia nada, só o som do meu coração pedindo por um milagre. Depois do que pareceram horas, sei lá quanto tempo, um médico veio ao meu encontro. A senhora é a mãe da Micaela? Sou eu sim, doutor. E como ela tá? Me fala, por favor, doutor.
Sua filha sofreu uma síncope provocada por falta de oxigênio. Como é que é? Síncope provocada por falta de oxigênio? Sim, estamos cuidando dela. Os paramédicos disseram que foi por uma prática perigosa. Uma espécie de desafio que alguns adolescentes fazem para induzir o desmaio. Que, doutor? O que, doutor? Foi exatamente o que a senhora escutou. Meu sangue gelou e perguntei ainda sem entender. Mas que desafio é esse? O médico balançou a cabeça sério. Só nunca ouviu falar? Hoje, infelizmente, é mais comum do que a senhora possa imaginar. E vou dizer uma coisa, ela deu muita sorte de estar perto de colegas que chamaram ajuda rápido. Se tivesse demorado mais alguns minutos... Ele nem completou a frase. Não precisava. Eu havia entendido. Robson, meu marido, acabava de chegar. Ofegante, rosto vermelho, os olhos já marejados. Cadê minha filha? O que aconteceu? Perguntou quase sem conseguir respirar. Corri até ele e desabei em seus braços. Amor, o médico me falou que foi um tal de desafio de desmaio. Disseram que ela fez na escola. Ela tá lá dentro, desacordada. Robson ficou em silêncio. Apenas me abraçou com força e senti o seu corpo tremer. Ele sempre foi o porto seguro da casa, o homem firme, mas naquele momento eu o vi desabar, pelo menos o medo estampado em cada traço do rosto dele. E aí, num desabafo, ele falou: eu vou matar quem inventou isso, Luciana. Eu juro pra você que eu mato quem inventou isso. Eu vou acabar com quem incentivou a nossa filha a fazer essa loucura. Disse ele com raiva e desespero. Agora não é hora disso, Robson. Agora não é hora disso, amor. Eu só quero que ela viva. Foi só depois de algumas horas que eu lembrei do Enzo, o nosso outro filho. Ele estava em casa. Quer dizer, na casa da vizinha com ela. A vizinha foi muito importante, aliás. Aqui fica a minha homenagem a ela e a lembrança das boas vizinhas que temos. Liguei para ele por chamada de vídeo e ele me atendeu. Oi, mãe, o que aconteceu com a Mica? Por que a senhora saiu de casa correndo? Perguntou com os olhos arregalados. Eu respirei fundo, tentando não assustá-lo. Filho, a Micaela passou mal na escola, mas ela está no hospital e os médicos estão cuidando dela. Ela vai morrer, mãe? Ele perguntou direto e sem rodeios, como só uma criança de 11 anos consegue ser. Quando ele falou assim, as lágrimas caíram no meu rosto. Não, filho, não. Ela vai ficar bem. Eu prometo para você. Mas dentro de mim não havia nenhuma certeza de nada. Eu já havia perdido a noção do tempo quando eu ouvi a voz da enfermeira. Senhora Luciana, sua filha já está consciente. Podem vê-la agora. Eu abracei o Robson e falei: graças a Deus. Graças a Deus, Robson. E ele da mesma forma me abraçando. Graças a Deus. Graças a Deus, Lu. Graças a Deus, Lu. Meu coração disparou. Nós, de mãos dadas, entramos no quarto, quase que correndo. E lá estava minha menina deitada, frágil, pálida, com os olhos semiabertos. Uma ponta de soro pendia do braço dela. Micaela, meu amor. Eu corri até a cama e beijei sua testa. Você quase matou a mãe de susto. Ela me olhou com um sorriso fraco. Oi, mãe. Desculpa. Robson segurou a mão dela com força. Filha, pelo amor de Deus, o que você fez com a gente? Você quase nos deixou...
A voz dele falhou. Eu nunca tinha visto meu marido chorar daquele jeito. A Micaela desviou o olhar envergonhada. Eu só queria brincar. Eu achei que não tinha perigo. O confronto. Meu peito se apertou. Eu não sabia se chorava de alívio ou se brigava com ela naquele momento. Brincar, Micaela? Filha, isso não é brincadeira. Isso é roleta russa com a vida. Você tem noção, filha, que você poderia nunca mais ter acordado? A minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ela começou a chorar. Mãe, todo mundo da minha sala já tinha feito. Eles disseram que não dava nada, que era só desmaiar e acordar depois. E eu não queria ser a única que ficava de fora. Robson respirou fundo, tentando controlar a raiva. Filha, eu prefiro 1000 vezes que te chamem de careta, boba, burra, o que for, do que ter que eu enterrar você, filha. Não faz isso nunca mais na sua vida, filha. Nunca mais. As lágrimas dela escorriam. Eu não pensei nisso, papai. Eu só achei que ia ser rápido. Eu me sentei ao lado da cama. Segurei o rosto dela entre as minhas mãos e falei: Micaela, você é a coisa mais preciosa da minha vida. Você e o Enzo são meu mundo. Eu não posso perder vocês por uma modinha perigosa. Não posso, filha. Passamos aquela noite no hospital. Eu e Robson revezamos para nunca deixá-la sozinha, nem por um minuto sequer. A cada movimento dela, eu me levantava da cadeira. O medo de que ela parasse de respirar de novo, sei lá. Fiquei com esse trauma. Quando ela dormia, eu colocava assim a mão na frente do narizinho dela para sentir. Eu tinha até um espelhinho que eu uso para maquiagem na bolsa. Eu pegava o espelhinho e colocava na frente do narizinho dela para ver se embaçava, sabe? Medo que ela parasse de respirar. No dia seguinte, o Enzo veio com a minha cunhada para visitar a irmã. Ele entrou devagarinho, olhando para a cama, assustado. Oi, Mica, tá viva, né? Perguntou tímido, com os olhos marejados. Ela sorriu e abriu os braços. Vem cá, seu bobinho, claro que eu tô viva. Ele correu e se jogou no abraço dela. Nunca mais faz isso, tá? Eu fiquei com muito medo. Eu não aguentei e chorei de novo. Era lindo ver o amor entre os dois, mas doía imaginar que tudo podia ter acabado ali. A Micaela me olhou séria e falou: Mãe, eu prometo que nunca mais eu vou fazer isso, mãe. Eu juro. Eu não sabia que era tão perigoso, mamãe. Segurei a sua mão e respondi: Eu acredito em você, filha. Mas não basta você nunca mais fazer. Você precisa contar para todo mundo o que aconteceu com você. Você precisa alertar os seus amigos. Sua experiência tem que salvar outras vidas. Ela concordou com a cabeça e com os olhos cheios de lágrimas. Naquele instante, eu percebi que a dor que vivemos podia se transformar em algo maior. E sabe, Paulinho Boa Pessoa, é exatamente por isso que, enquanto eu escrevo esse relato, decidi dar espaço para minha filha falar com vocês. Porque ninguém melhor do que a Micaela, que viveu essa experiência de perto, para contar realmente o que aconteceu e o que ela sentiu. Então, nesse momento, vai ser a Micaela que vai sentar aqui no computador e digitar para vocês. Micaela, vem cá, filha. Fala com os ouvintes do Paulinho Boa Pessoa. Oi, pessoal. Eu sou a Micaela. Eu tenho 14 anos. E quero contar para vocês como tudo aconteceu.
Na minha escola, vários colegas começaram a falar sobre um tal desafio do desmaio. Eles riam, mostravam vídeos no celular e diziam que era só segurar a respiração ou apertar o peito que a pessoa apagava por alguns segundos e depois voltava rindo. Diziam que não tinha perigo, que era divertido. Eu fiquei com medo no começo, mas também não queria ser a única da turma que não tivesse coragem. As pessoas começaram a me chamar de certinha demais. Então, um dia no banheiro da escola, eu aceitei tentar. Lembro que uma amiga me ajudou a fazer a pressão no peito. E eu comecei primeiro a sentir uma tontura que vinha e ficava cada vez mais forte. Foi quando eu vi que o chão girou. Depois o chão se misturou com o teto do banheiro. Ouvi alguém rindo de longe. Depois a minha visão ficou toda escura. E eu não lembro de mais nada. Só acordei horas depois no hospital e logo vi a minha mãe chegar chorando ao meu lado e meu pai segurar minha mão. Foi horrível. Senti um vazio como se eu tivesse perdido pedaço do meu corpo e da minha mente. Até hoje, eu tenho medo de fechar os olhos e apagar de novo. O que eu quero dizer é: não vale a pena. Eu podia ter morrido. E meus pais poderiam ter morrido por mim. Podia nunca mais ver a minha família. O meu irmão Enzo, que eu amo, os meus amigos. Tudo por causa de uma brincadeira idiota. Se alguém um dia tentar te convencer a fazer isso, por favor, não faça. Essa experiência já foi vivida por mim e ela é péssima. Não se deixe levar pelos que os outros falam. Eu quase não voltei para minha casa. Eu quase nunca mais vi a minha mãe nem meu pai. Eu quase nunca mais vi o meu irmãozinho. Eu vou devolver agora para minha mãe. Mas eu quero repetir. Nunca façam isso. Por favor. Nunca façam isso. Obrigada, filha. Obrigada. Sabe, Paulinho, uma pessoa, ao ouvir a minha filha contar isso, eu revivi cada segundo de desespero. Mas também senti orgulho dela por transformar o seu erro em um alerta. Que a voz da Micaela chegue a todos os jovens e que nenhuma mãe precise viver o que eu vivi, passar o pavor que eu passei. Depois de 2 dias internada em observação, finalmente recebemos a notícia de que a Micaela podia voltar para casa. A sensação era de alívio, mas também de medo. Eu queria protegê-la do mundo inteiro, como se pudesse embrulhá-la em algodão para que nada de ruim acontecesse novamente. Já na saída do hospital ela parecia diferente. Não era mais a mesma menina que dias antes tinha rido com os colegas de uma brincadeira. Havia algo nos olhos dela, uma mistura de maturidade e arrependimento. Enzo, o meu filho mais novo, parece ter aprendido muito com isso. Ele vivia repetindo para a irmã depois em casa: "Ô, Mica, eu fiquei morrendo de medo de perder você, Mica. Você promete para mim que você nunca mais faz isso, né?" "Prometo, mano, nunca mais." O Robson, meu marido, que sempre foi o mais contido, dessa vez não se segurou. "Filha, eu e sua mãe não podemos admitir jamais que esse tipo de coisa se repita aqui em casa. Porque, não sei se você sabe, mas a responsabilidade recai sobre mim e sobre a sua mãe. Você não sabe que eu tive que ouvir no meu trabalho. Eu contei lá o que aconteceu com você. E sabe o que as pessoas disseram? Não diretamente para mim, mas eu comecei a ouvir lá pelos corredores. Pô, também não fica atento à filha. Também não verifica o celular da filha. E outra coisa, como é que pode dar celular para uma menina de 14 anos?
Para mim ele é culpado, lógico que é. O Robson é culpado, pô, desligado. Filha, nós iríamos perder você. E isso teria sido a maior dor para mim e para sua mãe. Mas ainda ficaríamos como os culpados pela sua morte. Você entende? Você entende, filha? Pelo amor de Deus, filha. Nunca mais faça isso. Eu sei, pai. Eu fui muito imbecil. Eu só queria ser aceita. Aí eu fui e segurei a mão da Micaela e falei para ela: você não precisa provar nada para ninguém, filha. O valor de uma pessoa não está no que os outros pensam dela, mas no que ela realmente é. A maior preocupação de Micaela era voltar para a escola. Ela me confessou no quarto na noite anterior: mamãe, se rirem de mim agora lá, se me chamarem de medrosa porque eu acabei no hospital, de fracote. Filha, escuta o que tua mãe vai te falar. Ser corajosa não é arriscar a morte. Ser corajosa é dizer não. A grande coragem da vida de um ser, seja o Enzo, de 11 anos, seja você de 14, seja eu com a idade que eu tenho, seu pai, que é mais velho. A grande coragem é dizer não. Porque quando você diz não, você está dizendo o que você pensa e realmente acredita a respeito de uma coisa e não está fazendo isso para agradar ninguém. A pessoa que só diz sim, tá, eu topo, sim, tá legal, tá, eu topo, tá, topo. Por um momento pode ser chamada de legal, mas aí sim é imbecil. É justamente esse que diz sim, eu topo, tá, eu topo, tá, eu topo, que eles chamam pros piores desafios. Não é com eles, eles só querem rir. Então, saiba que ser corajosa é aprender a dizer não. Não. Se alguém zombar de você, lembre-se de que você está viva para contar essa história. E muitos não tiveram a mesma sorte. Eu até peguei e separei para você notícias do mundo inteiro aqui, que depois eu quero ler com você, de pessoas que não tiveram a mesma sorte, que morreram devido a isso. Amanhã, a mãe vai te levar na escola. No dia seguinte, ao qual eu prometi, fomos juntas para a escola. Eu até pedi uma reunião com a coordenadora. A equipe pedagógica ouviu atentamente o que havia acontecido e se comprometeu a fazer uma palestra para alertar os alunos. No corredor, alguns colegas cochichavam e eu percebi olhares, mas, para minha surpresa, a Micaela não baixou a cabeça. Ela olhou para frente e caminhou firme, como quem sabia que precisava transformar a própria dor em força. Os dias seguintes foram de adaptação. Eu e Robson estávamos mais ligados e atentos. Às vezes, eu acordava de madrugada e eu tinha medo da Micaela parar de respirar. Usava aquele meu truque do espelhinho. Acho que eu fiquei traumatizada. Acho não. Com certeza, eu fiquei com um trauma que não sumiria tão cedo. Enzo, o irmãozinho, ficou mais protetor. Qualquer coisa que a irmã fazia, ele perguntava: tá tudo bem, Mica? Você não vai cair, né? Ela ria, mas também abraçava o irmão com carinho. Aquele laço entre eles, que já era forte, ficou ainda mais sólido. Uma noite sentamos juntos na sala e eu falei: Micaela, precisamos transformar essa história em um alerta forte para as outras famílias. Como, mãe? Aí eu disse que eu ia escrever para você e ela iria me ajudar, como de fato o fez. Hoje,
Eu espero estar tocando o coração de alguma mãe, de algum pai, que vai compartilhar essa história com a sua filha e com o seu filho, porque é um grito de alerta para mim. Eu nunca imaginei que isso aconteceria na minha família. Sempre ouvia histórias mais distantes de mim. Coisas que só acontecem com os outros. Pois bem, quase aconteceu comigo. Quer dizer, chegou a acontecer comigo, mas por pouco não foi pior. Quero falar agora aos ouvidos de cada mãe, de cada pai, de cada professor, de cada jovem que esteja me acompanhando. Conversem sobre isso com seus filhos. Não tenham medo de parecer exagerados. Pergunte aos filhos, alertem suas turmas, falem na comunidade. E você, adolescente, que talvez esteja ouvindo esse programa, não caia nessa armadilha. Não deixe se levar pela pressão de grupo, pelo medo de ser diferente. A vida é única. Um detalhe, você sabia que se uma pessoa segurar a respiração, mesmo que seja por pouco tempo, isso varia de ser humano para ser humano, mas a gente não tem nenhum manual escrito já, previamente escrito, de como nós funcionamos. Então a gente não sabe. Mas qualquer pessoa corre esse risco. Se ela segurar a respiração, ela pode sofrer um apagão repentino e faltar oxigênio no cérebro. E ainda que não morra, ela ficar comprometida do ponto de vista cerebral, ela perder a noção de como dizer as coisas, ela perder a noção de como responder, de como se portar. Dependendo da área que for afetada, isso pode afetar a sua fala, que pode ficar comprometida, e pode afetar a visão ou a audição. Isso não se faz. Deus, a natureza, quando criou você com a seguinte condição: você só vai sobreviver, você só vai viver se respirar. Não tem outra. O oxigênio tem que ser aspirado, e quando você coloca para fora esse ar, ele já foi transformado no carbônico, que vai para o ar e para ser renovado. A vida está diretamente ligada ao oxigênio. Uma criança só chora ao nascer, e tem que ser assim, porque naquele exato instante do corte do cordão umbilical, ele deixa de receber o oxigênio através do sangue da mãe, e ele precisa buscar o seu próprio para sobreviver. Então ele respira pela primeira vez. Dizem que, a gente não se lembra, mas dizem que é um choque tão grande no corpinho, no corpo humano, que a gente chora de susto ou talvez de dor, sei lá. Mas a partir daquele choro, você nunca mais vai poder parar de respirar. Porque se o fizer, morrerá. Então esse tipo de brincadeira, ele não pode existir. Ah, mas é só por 30 segundos. Em 30 segundos você pode sofrer um desmaio e sofrer danos profundos no cérebro. Isso quando não corre o risco até de perder a própria vida. Diga não. Eu não topo, eu não aceito. Eu nasci para viver. Eu nasci para ser feliz, ao lado da minha família e ao lado das pessoas que eu amo. Eu acho que
eu cumpri uma missão. Meu nome é Luciana Sereno. Aliás, meu sobrenome não combinou comigo durante um grande período da minha vida, porque eu fiquei traumatizada. Mas sou a Luciana Sereno. Agradeço a atenção de vocês e quero receber muitos comentários. Nos comentários, se você passou por isso, relate. Eu espero em Deus que você não tenha passado, mas se passou, relate, para também servir de alerta. O que nós não podemos admitir jamais é que esse tipo de coisa se repita. Então, depende de mim, depende da Micaela, depende do Robson, depende do Enzo, meu filho mais novo, depende dos professores, da coordenadora do curso, depende de todos nós e principalmente depende de você que está ouvindo. Compartilhe essa história e mande a sua opinião a partir de agora. Oi, Paulinho, bom dia. Nossa, Paulinho, que história emocionante e alerta. Olha, Paulinho, as escolas têm que reforçar mais essas coisas, porque o mundo de hoje, dessa geração, é muito difícil, né? É muito difícil, eles são muitos imaturos. Na época da gente, da escola, eu lembro, eu vivia, as pessoas viviam falando que eu era careta, porque eu não fumava e eu não bebia. E o pessoal vivia um dia parecendo o último, porque se achavam que tinha que se adequar em alguma coisa. Que bom, graças a Deus que deu tudo certo, mas que os pais fiquem alertas. Esse negócio de celular, não estou acusando os pais, mas eu digo, viu? Eu tenho 2 adolescentes em casa, enteados, que o meu marido dorme e eles ficam 24/48 celular, e só Deus sabe o que ficam vendo. É difícil. Um cheiro para você, para minha irmã Andréa do Grajaú, Fabi Souza de Vila Natal. Bom dia, Tony Boa Pessoa. Bom dia, Kiko. Por mais que a gente esteja atento, Paulinho Boa Pessoa, esses meninos hoje em dia parecem que têm uma cabeça muito fraca, sabe? Antigamente a gente brincava de outras coisas, não era... Tinha medo das coisas, não era... Tinha medo de ter relação sexual antes, porque tinha medo de ser expulsa de casa. Hoje em dia, esse jovem de hoje em dia, a cabeça muito vazia, sabe? Por mais que os pais fiquem em cima e conversa e fala e explica, muitas vezes a gente somos passados por pais que não dão educação, que não conversa, que não mostra o caminho, sabe? Quando a minha filha tinha 14 anos, minha filha entrou por caminho das drogas. Sabe o que eu ouvi? Culpada é a mãe que não deu educação, a mãe que não ensinou. E não é isso, Paulinho. A gente fica em cima, a gente explica, a gente toma conta, a gente presta atenção nos amigos, mas infelizmente uma hora eles aprontam, sabe? A juventude é terrível, né? A gente também foi jovem, né? Tá bom, Paulinho, boa pessoa. Um beijo. Beijo, Kiko. Aqui é a Val do Guarapiranga. Fica com Deus. Bom dia, Paulinho, tudo bem com você? Nossa, eu tô escutando essa história. Nossa, chorei, meu Deus. Aí fiquei pensando na minha neta Maria Eduarda, de 12 anos. Nossa, o que essa mãe não passou? Senhor, e esse pai? Paulinho, meu filho, já mandei uma mensagem para ele no celular dele, o que tinha acontecido.
com a Micaela, escutando na sua rádio, e depois eu vou ligar para minha ex-nora, alertando ela sobre isso de celular. Nossa, você é um abençoado, viu? De pôr essas histórias para alertar a gente, viu? Paulinho, tudo de bom para você. Um beijo no seu coração. É a Neia do Parque das Nações. Fica com Deus. Bom dia, Paulinho, professor. Aqui é o seu amigo Washington Santos. E um recado para Micaela. A vida não precisa de desafios para poder a gente conquistar as coisas. Seja você mesmo. E isso é um alerta para os professores, para os pais, de que tudo aquilo que está na internet não devemos seguir, não devemos fazer. Entendeu?